As melhores notícias do mundo político. Você só ouve aqui, começando agora. Isso mesmo, Política Urgente. Seu programa diário de notícia, transmitido através das plataformas do Facebook, Twitter, YouTube e WhatsApp TV. Com esse que os fala, seu apresentador Robson Brazes. Só aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no mundo político. Isso mesmo. Falando agora, isso mesmo, sobre os ministros que assim está sendo composto ainda pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Temos essa semana justamente mais um ministro assim anunciado, e esse já não era tanto de se esperar que realmente fosse feito o convite para o mesmo, que é o Sérgio Fernando Moro, que é o nome, né, de batismo do Sérgio Moro, Sérgio Fernando Moro. Esse que foi convidado para entregar justamente a pasta do Ministério da Justiça, sendo que ministério esse que vai ser fundido com demais ministérios. Então, sabemos que está surgindo aí um novo ministério e mais lenhadura em relação ao combate à corrupção em relação ao país. Mas devo também aqui salientar e fazer jus em relação a essa nomeação para o cargo de ministro da Justiça, de seu Sérgio Fernando Moro, que poderia também estar integrando a esta pasta não só o juiz Sérgio Moro, mas também o grande e também pessoa com participação fundamental justamente em relação à Lava Jato, que é o Daton Dallagnol, que o nome de batismo do mesmo é Daton Martinazzo Dallagnol, isso mesmo, é o Daton Martinazzo Dallagnol, esse também que compõe justamente da grande cúpula de juízes cuja elaborou e que realmente está colocando muito político corrupto na cadeia. Aí a Política Urgente vem aqui e vos lhe pergunta a você que está assistindo agora, se você fosse o presidente Jair Messias Bolsonaro, quem você chamaria para estar compondo justamente as pastas em relação aos outros ministérios? Deixe aqui justamente a sua mensagem, deixe aqui embaixo a sua resposta em relação a quem você realmente chamaria para poder estar aí compondo justamente a essa questão que se diz na tocante a esta pasta dos ministros, né? Ou assim dizendo, dos ministérios que assim está sendo formado. Eu dei dois nomes aqui, por exemplo, né? Quer dizer, os dois nomes que desde quando saiu, que foi, já sabemos que temos o Marcos Pontes, que vai para o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, que é militar da aeronáutica, ou mesmo incluiu ao programa da NASA, né? Foi o primeiro astronauta brasileiro a fazer uma missão, né, fora terrena, e desde quando esse mesmo teve um grande papel também na história do marco em relação da aeronáutica e principalmente da ciência em relação ao país. E temos também, né, demais outros ministros que acredito que o nosso senador, ex-senador, assim eu posso dizer, né, que a partir agora do 2019, que o ex-senador Magno Malta, ele possa também vir compor uma pasta também relativo a este governo do Jair Messias Bolsonaro. Então não é nenhuma novidade
Desculpe porque eu estava falando um pouco mais baixo, porque eu estou com o retorno e o mesmo estava aqui atrapalhando. Quando fica apitando, né, alguém fica falando aqui, geralmente me passando pelo ponto, então a gente tem a diminuir o raciocínio e justamente para poder transmitir para vocês. Mas é isso mesmo, vai se acostumando, porque de vez em quando acontece isso. Então, temos, voltando a repetir, já temos aí o ministro da Justiça, né? O nosso ministro da Justiça, o mesmo vai ser Sérgio Fernando Moro, né? O nome de batismo, todo mundo chama de Sérgio Moro. O mesmo, ele vai ter uma pasta integrada em relação com a Polícia Federal, com o COFAS e com outras pastas que assim vai compor justamente o Ministério da Justiça. Mas devo salvaguardar também que deveria ser uma tabelinha muito perfeita. Poderia assim estar comparando no meio futebolístico como Pelé e Garrincha. Isso mesmo. Você poderia estar aí colocando também Datom, Martinez, Daleon, para poder estar aí compondo justamente essa pasta relativo a que se diz um tocante de segurança pública nacional. Mas como tem alguns órgãos que desde quando vai se infundir e o presidente, e o juiz Sérgio Moro, ele vai ter total autonomia para poder fazer o que quiser. Assim dito pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, que o Sérgio Moro ele vai ter carta branca para ele poder mexer justamente no Ministério da Justiça, como assim o queira fazer, ele colocando uma ou mais pessoas assim justamente para poder estar aí participando. Mas como digo e repito, o Datom Dalion, ele deveria realmente estar aí participando, ou até mesmo presidente Jair Messias Bolsonaro, que o mesmo possa vir também ocupar aí um cargo de confiança, assim posso dizer, por mérito, porque realmente o Datom Daleon, ele é muito inteligente, como se diz em relação ao anterior, ele é muito sapo e realmente poderia contribuir bastante em relação para justamente ao seu governo e principalmente para esse governo que se inicia 1º de janeiro de 2019, justamente assim com a transição de presidente. Vendo, aí eu venho aqui e vos pergunto, caro amigo, que vocês estão assistindo justamente a Política Urgente, e pergunto a você, entre os ministérios que desde quando está sendo distribuído, quem você convocaria para justamente estar participando? Que ministério e qual pessoa para ocupar tal ministério? Se você fosse o presidente Jair Messias Bolsonaro, qual ministério e quem você convidaria para justamente estar ocupando e participando? Deixe aqui justamente a sua resposta embaixo e participe da nossa enquete justamente rapidinho. Essa enquete que é pá e bola, e você aí vai estar justamente participando. Vamos lá. Declarações hoje, declarações durante a semana, hoje eu não posso dizer, hoje só para poder estar atualizando justamente a questão em relação a esse vídeo, que desde quando vai ficar aí gerando por muito tempo. Hoje é 2 de 11 de 2018, estamos aí em relação vivendo o feriado, mais feriados para uns e mais trabalho para outros, que desde quando estou aqui justamente fazendo essa programação para você. A Grace Hoffmann, ela mesma, a Grace Hoffmann, em um comentário para um determinado jornalista, falou que o presidente Luiz Inácio Lula Tramoia da Silva, que o mesmo ele está jururu da vida, como se diz assim, o ditado popular, que cuja o mesmo não está engolindo, também não está aguentando justamente sobre a convocação, né, a nomeação do juiz Sérgio Moro para estar aí compondo a pasta justamente do Ministério da Justiça. Eu acredito e digo para todos os petistas que desde quando estão aí de plantão, que estão me vendo, que estão me ouvindo, que agora, se desde quando a letra C tem medo,
Isso mesmo, vocês estão aí com o mesmo no ponto, porque realmente tendo essa margem e principalmente as, as condições totais de estar participando justamente em relação à paz, que se diz ser muito importante. E eu acredito que no breve futuro, que é um breve solar, hoje aí o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro possa estar levantando realmente e colocando como o nosso juiz Sérgio Moro como um degrau maior em relação aos três poderes, ou assim eu posso dizer, justamente está sagrando ele aí como um juiz do Supremo, né? Indicando mesmo como um juiz do Supremo ou o juiz do Supremo para poder estar participando. É aí o que eu digo no tocante, que seria muito importante o Daton da Leon justamente vindo já e ser automaticamente assumir a pasta, se assim acontecer, se assumindo a pasta justamente como o ministro da Justiça e o Sérgio Moro indo justamente para o Supremo Tribunal de Justiça para justamente estar aí reforçando justamente esse trabalho que está sendo feito durante ao longo desses 15 anos, justamente em relação ao trabalho da Lava Jato, essas operações e principalmente essas investigações em relação à política corrupta, relação que desde quando corrompeu e principalmente destruiu o Brasil. Assim falando, né, da Grace Hoffmann, e a mesma está muito preocupada. E eu vi também uma matéria rapidinha, uma matéria de capa, que assim dizia que a mesma está pelo fio, como se diz, está pelo fio, justamente pelas questões em relação à Operação Lava Jato e principalmente e justamente sobre os processos que a mesma está respondendo ao hábito da Lava Jato e que a qualquer momento a mesma pode estar aí tendo a visita da Polícia Federal na casa dela. Rapaz, o cerco está se fechando justamente para os petralhas e eles estão com medo, isso mesmo. E durante esse longo tempo que vai se dar realmente ao governo do Jair Messias Bolsonaro, vai ter petista dormindo no telhado e vai ter petista dormindo com um aberto, outro fechado, justamente com medo de tomar baque da Polícia Federal 6 horas da manhã e principalmente, lhe digo, muitos vão até mudar de endereço ou até alguns ou até realmente pegar o avião e sem picar no Brasil, porque o cerco está apertando para ti, para vocês. Isso mesmo. Seguindo aqui com a nossa programação, hoje eu digo um feriado, hoje estamos vivendo aí o feriado de finado, mas o Política Urgente, a mesma está no ar, transmitindo o que aconteceu, fazendo aquele pequeno resumo do que aconteceu durante a semana e te deixando aí bem informado. Devo repetir, não se esqueça, vai aqui embaixo, isso mesmo, deixa lá justamente a sua resposta. Qual é, Robson Brazos? Qual a resposta? Me digo-lhes, essa. Se você fosse o presidente Jair Messias Bolsonaro e você realmente estivesse para levantar ministros, qual seria esses ministros que você indicaria ou qual é a pasta que ele assumiria? Qual o ministério que essa pessoa que você vai colocar, qual a pasta ela assumiria? É de suma importância, você deixa aqui, se no caso você também tiver no YouTube ou no WhatsApp TV ou até mesmo nas outras plataformas, onde estiver ali aquele balãozinho de mensagem, você deixa lá para justamente a gente estar vendo e realmente colocando. Vai lá e participa. Não se esqueça. Isso mesmo. Outra questão durante a semana foi justamente, né, ele mesmo, né? Agora não é só um Moro, agora é um Moro e um Morão. Agora é barril dobrado, como se diz na Bahia. Temos agora, né, foi como eu posso estar colocando, foi um depoimento que justamente
que o Mourão, né, o nosso general Mourão mesmo, falou que, se salvo eu me engano, que justamente que hoje, a partir de diante, que as coisas vão se apertar em relação ao Brasil, justamente sobre as questões em relação dos movimentos, que desde quando alguns dizem que são sociais, né, que é chamado MST, né, o MST é o Movimento dos Sem Terra no Brasil, e esses são vistos por muitos como realmente uma organização terrorista, cuja os mesmos destrói plantações, destrói fazendas e realmente invadem, assim como eles dizem, terra improdutivas, e sabemos que não, e tem muitos vídeos circulando, e principalmente, né, aos canais, que cuja vê que o mesmo destrói plantações e justamente causa o terror justamente nas áreas rurais e principalmente em fazendas, com seus atos terroristas e principalmente de posse. Como eu falei justamente no programa anterior a este, e cuja eu posso dizer, esse grupo, assim que se diz, atitulado por movimento social, que os mesmos eles têm justamente a mania de quando invadir, além de causar esse caos total, né, por ato terrorista, e os mesmos têm que ser muito bem avaliados e realmente fiscalizado e principalmente investigado cuja em relação à Polícia Federal, pelas questões em relação de quem os lidera, de caso, quem são os seus líderes e principalmente qual é a participação dos mesmos. Durante essa semana, o outro que desde quando faz justamente ameaças veladas, que é justamente o Boulos, né? Que é o Boulos, que é o Guilherme Boulos, que o mesmo, ele, em uma oratória, em um discurso assim inflamado, justamente contra a nação e principalmente, né, ao presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, que o mesmo ameaçou, né, veladamente, né, diretamente, pelas suas redes sociais, dizendo que não iria ficar assim sobre a questão em relação, até mesmo, eu digo, pelo um pouco de respeito por ter perdido a eleição para presidente em relação ao poste, que vocês já sabem muito bem, que é o Fernando Haddad, e o Boulos, né, o Guilherme Boulos, e ele dizendo que estaria convocando justamente os militantes, simpatizantes e os afiliados de todos os partidos que se fazem de esquerda, para que justamente todos fossem à rua e para que os mesmos realmente causassem, né, o caos, a desordem em relação ao país, como realmente aconteceu. Mas eu vejo porque a mídia assim tradicional que a gente vê, né, como as emissoras de TV, e realmente faz uma defesa, né, assim, aferrenha, justamente em relação aos partidos de esquerda, que os mesmos, né, realmente não foram defender. E estava passando realmente por alguns canais, e principalmente sendo assim divulgado pelas redes sociais, justamente as ações dos Black Blocs, justamente nas ruas, assim, depedrando patrimônio público e privado, e principalmente o que se diz sobre a questão de agências bancárias, né, assim, de agências financeiras, que desde quando as mesmas estavam sendo aí espedrejadas e realmente depedradas ao longo a esse tempo todo. Sabemos que os movimentos sociais, eu vou estar aqui falando em relação a movimentos sociais, que desde quando os mesmos devem justamente sobre o Partido dos Trabalhadores, do PT, do PCdoB, do PROS, do PSB, justamente PCO, e esses partidos que justamente fazem o chamado da narca de esquerda brasileira. O movimento dos trabalhadores sem teto, que desde quando é presidido pelo Guilherme Boulos, né, que ele é um representante maior, como se diz, ser líder máximo em relação a esse movimento social, e cujo mesmo sabemos que invadem propriedades, que os mesmos invadem, né,
os chamados apartamentos, empreendimentos inacabados, e que esses, ao longo da sua invasão, e assim quando se apropria justamente desses imóveis, que os mesmos colocam as pessoas que fazem parte desses movimentos, e aí acaba gerando e acaba cobrando aluguel. E isso é uma prática que assim é colocada justamente pelo Guilherme Boulos, chega em falar e cogitar que os aluguéis que assim são cobrados entre R$ 500 e chega até R$ 2.000. Depende em relação ao metro quadrado que cada um pega em relação justamente a essas invasões, cuja a ação justamente do movimento dos trabalhadores sem teto, que é presidido pelo Guilherme Boulos, justamente a forçar o governo federal e principalmente o governo estadual, ou assim se diga, o municipal, a depender da ação, onde seja, ou de quem realmente seja o dono do patrimônio, para que se force justamente a essa desapropriação, assim, justamente por vigor e a lei atribuída justamente na Constituição, e cuja o mesmo realmente seja repassado. Mas digo e comento também que sabemos que, além disso tudo, por questão de ser apropriação irregular, por ser invasão irregular e subvigente justamente no Código Penal, né, por arrombamento e principalmente por apropriação indébita, que desde quando está constituída lá, justamente colocado em relação justamente à lei. Tem também outras questões, a questão do estelionato, como a gente pode estar vendo, que justamente está terceirizando ou até mesmo cobrando aluguel de uma coisa que já é invadida. E aí esses movimentos sociais que justamente prezam pela questão em relação pela questão em relação justamente à questão que se diz habitação popular no Brasil, e os mesmos ainda ludibria e principalmente engana justamente a essas pessoas que o seguem. Questão que eu tenho que realmente falar aqui e debater, vocês que estão aí me assistindo através de todos os canais, devo realmente repetir, porque realmente vocês estão me vendo através do Facebook, do Twitter, através do YouTube e pela tecnologia assim atribuída a gente e desenvolvida, o WhatsApp TV, que vocês estão assistindo justamente o Política Urgente, sendo apresentado hoje ao feriado, para muitos dias de finado, e nós estamos aqui. São exatamente 19 horas e 18 minutos na Grande Bahia, Salvador, Bahia, Brasil, no dia 2/11 de 2018. Esse que fala é o apresentador, Robson Brazes, aqui colocando um pequeno resumo do que aconteceu na semana, justamente sobre as questões do que aconteceu no cenário político nacional, e que a gente está aí passando essa programação rapidinho para que vocês não fiquem aí em relação ao sábado e domingo com saudade da gente. Segunda-feira nós retornamos justamente apresentar novamente para que vocês não fiquem com saudade. E não se esqueça, deixa lá embaixo ou deixa aqui do lado, qual seja a plataforma que você esteja assistindo, justamente a questão, pergunta, né, ou enquete. Se você fosse o presidente Jair Messias Bolsonaro, e se fosse para distribuir justamente o que se diz aos ministérios, qual ministro você escolheria para ocupar qual ministério? Deixe aqui embaixo, é de suma importância justamente essa enquete, que você possa estar respondendo e participando aqui justamente em relação à nossa programação. Então não se esqueça, deixa o seu comentário, deixa aí a sua pergunta. E também não se esqueça de deixar aquele joinha se você estiver assistindo no YouTube. Se você estiver assistindo no Facebook, deixa lá o joinha, dá aquela curtida. Se você estiver no YouTube, você deixa lá, marca lá através do sininho e também dá aquela curtida e também compartilhe os nossos vídeos através. A gente está transmitindo através da RB
TV, a RBTV de comunicação. Nós estamos aí já há um pouco tempo, desde quando se deu justamente em relação ao horário político gratuito na TV, que nós entramos justamente com a transmissão da RBTV no ar, justamente para poder se fazer esse contrabalanço, justamente em relação às programações. E aí a gente passou justamente a estar transmitindo conteúdo de teor político, justamente para você ficar bem informado, e aqui durante a semana a gente vai colocando e levantando. Se você quiser também ser um participante em relação a justamente as nossas programações, e você que é jornalista, ou você quiser participar justamente a essa questão em relação a transmitir justamente da sua praça, da sua cidade, em relação ao seu município, justamente as programações voltado à política, e você quiser um espaço, eis aqui o canal, e você pode estar aí participando. Entra em contato com a gente vai estar colocando justamente qual é o software que nós, desde quando, fazemos os links, tanto ao vivo como regravação, e que você possa estar colocando a programação. Você vai ter justamente em suas mãos as senhas para você estar entrando nos nossos arquivos, e que vocês possam estar aí colocando justamente e transmitindo através chamado das portas de transmissão ou de streaming, justamente do seu município, da sua cidade, onde você estiver, e você pode estar aí colocando aí a programação justamente da RBTV no ar, e você colocando dentro da nossa programação, se assim você quiser, justamente conteúdos políticos ou até mesmo aquele programinha. Previamente você manda um e-mail para a gente, o nosso e-mail, assim devo dizer, que é o Robson Brazes, com 2 e's, @gmail.com. Você passa esse e-mail para a gente, falando sobre o seu projeto de canal, ou até seu projeto realmente de programa online, e que a gente vai estar avaliando, vamos estar realmente devolvendo esse e-mail, né? E aí a gente vai justamente estar colocando você para poder estar participando das programações da RBTV, e você pode sair com o seu programinha. Convido vocês que estudantes de comunicação, e vocês que são aí, que têm algum programa voltado para o meio político, que vocês possam aí estar contribuindo, e você possa estar justamente nos ajudando em relação a esse canal. Se você também quiser ser um colaborador em relação ao canal, ou você queira fazer uma divulgação, ou até mesmo você que queira ser patrocinador em relação a este canal, com um certo patrocínio, entre em contato através do e-mail robsonbrazes@gmail.com, e aí você vai saber de maiores informações, como você pode estar aí fazendo doação ou ajudando o canal, e esse mesmo possa aí estar durando em relação para longos e longos tempos, através aí das redes sociais, para poder estar participando. Isso mesmo. Voltando ao cenário político, estamos aí, né, praticamente ao final do ano, né, o ano de 2018, ou mesmo já está chegando ao final, logo ali já está chegando também, né, ao passar ao ano 2019, vai entrar a chamada, vai entrar as eleições municipais, isso mesmo, as eleições municipais, e daí vai eleger os futuros prefeitos dos municípios, e desde quando fazem parte dos 27 estados justamente do Brasil. E aí eu venho aqui e vos lhe pergunto, você já tem o seu candidato? Você já começou realmente a sondar e ver os potenciais candidatos para estar justamente assumindo as determinadas prefeituras que fazem parte aí do nosso Brasil varonil? Se ainda não, você pode justamente também estar aí fazendo, né, essa enquete em relação ao seu município, e você pode estar justamente colocando em relação a essa programação, como eu falei há minutos atrás. Você pode estar fazendo. Então, realmente queremos estar estendendo e estender a questão de repórteres através de todos os municípios. Se assim você o queira, através do seu celular, você pode estar fazendo isso. Vamos estar abrindo a porta de stream para você estar colocando justamente aqui a esse canal e transmitindo tudo o que acontece, ou até mesmo você é acostumado a frequentar
chamadas as sessões das câmeras municipais em relação ao seu município. Você pode estar gravando justamente as audiências e principalmente as votações e as sessões que acontecem no dia em relação ao seu município, a Câmara de Vereadores em relação ao seu município, e você pode estar nos fornecendo esse material que a gente possa estar colocando aqui, adoçando justamente o canal e transmitindo. Vamos estar aí abastecendo justamente a esse canal para que outras pessoas também possam estar participando. Então, você que é estudante de comunicação, você que é estudante de jornalismo, você que ainda não tem justamente um canal que você possa estar expondo suas ideias e principalmente colocando seu material, eis aqui o canal que você pode estar fazendo isso e que você possa justamente estar participando e possa estar fazendo isso. É isso aí, galera. Hoje foi uma questão em relação ao programa, um pouquinho rapidinho, né? Cuja relação ao feriado, como você pode ver em relação ao fundo, né? Estamos aí participando de algumas confraternizações, de alguns festejos, circunvizinho, e que isso realmente veio dar uma certa interferência em relação à nossa comunicação hoje. Mas digo que justamente você possa estar compartilhando em relação ao canal, em sua página, que você possa estar curtindo também, compartilhe, divulgue, fale com amigo, fale com o pessoal, que realmente o Política Urgente é um canal que trata de política e que você aqui fica bem informado. São exatamente em Salvador 19 horas e 26 minutos no dia 2/11 de 2018. Então, fica aí realmente o nosso final da nossa programação, o finalzinho da nossa programação, e a qualquer momento voltaremos com mais um Política Urgente, com esse que os fala, Robson Braz. Beijão, e não se esqueça, se você fosse o presidente Jair Messias Bolsonaro, qual ministério você daria para quem? Então não se esqueça de participar, não se esqueça de compartilhar, e lhe digo-lhes fui, beijão e tchau, galera!